Mais um episódio, estamos aí. Então é isso aí, né? Começando muito animado. O Cássio tá começando animado, vocês viram, né, gente? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá, Raíssa. Olá, Cássio. Meu nome é Deni Bruce. A gente tá aqui em mais um episódio de O que tem por trás. Esse podcast que tem dado o que falar aí, ou não. Né, Cássio? É isso aí. Hoje a gente traz dois temas, na verdade, né? Acessibilidade e... Inclusão. Inclusive, a gente precisa depois trazer o que de fato é um, o que de fato é o outro. Exatamente. Né? Mas para quem não me conhece, eu sou Cássio Neves, eu sou jornalista, sou ator e estou aí para debater mais esse assunto com os meus amigos. Uma conversa, na verdade, não um debate, né? É uma conversa, né? Meu nome é Deni Bruce, então sou médico, sou perito criminal da Polícia Científica de Goiás e hoje a gente está recebendo a Raíssa. Acho que vocês já viram a Raíssa. A Raíssa esteve aqui no primeiro episódio, né? Debatendo com a gente um tema importante que foi o racismo. Agora a Raíssa volta, né, Raíssa? Se apresente aí. Exatamente. Primeiro quero agradecer, né? Olá, pessoal, quero agradecer a oportunidade de novamente estar aqui participando com vocês desse podcast incrível. E, bom, vou me apresentar. Meu nome é Raíssa Lima, sou psicóloga, tenho 28 anos, trabalho também como palestrante e também estou começando a desenvolver dentro do empreendedorismo. E vim aqui também para poder agregar junto nesse debate. Isso. Então, hoje a gente vai falar sobre acessibilidade e inclusão. São temas que foram por muito tempo renegados, né, deixados de lado. A Raíssa tem mais propriedade de falar sobre isso, mas a gente entende que a questão da acessibilidade e da inclusão nunca foi algo muito bem pensado, né? Na verdade, pessoas com deficiência, de modo geral, não eram aceitas na sociedade, né? Com exceção da sociedade egípcia, eram considerados as pessoas com algum defeito, entre aspas, né? Bem entre aspas essa questão de defeito, com alguma alteração física, anatômica, enfim, eram consideradas como pessoas que deveriam ser afastadas da sociedade, né? Então algumas culturas sacrificavam essas crianças, outras culturas deixavam elas isoladas e mais recentemente começaram a colocar em manicômios, deixar essas pessoas isoladas, né? A questão da acessibilidade, da inclusão especialmente, só foi ser mais bem discutida, e acho que a Raíssa talvez concorde com isso, após a Segunda Guerra, né, que a gente teve um grande número de pessoas que tinham sido vitimadas da guerra, mas que sobreviveram. Então foi quando a gente começou a pensar um pouco mais nisso. Mas para começar, igual o Cássio falou, vamos lá. Raíssa, acessibilidade é a mesma coisa que inclusão ou não? O que é acessibilidade e o que é inclusão? Então, eu acho importante realmente dividir os dois, né, diferenciar os dois. Mas os dois andam juntos, né? Quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa aí também em direitos de as pessoas com deficiência ocuparem os espaços que todas as pessoas podem ocupar, né? E de que forma fazendo isso? Tornando esses locais acessíveis, seja através de uma estrutura física, seja através de meios digitais, seja através da comunicação. Então, existem vários meios aí que podem ser feitos para que tornem os espaços, os produtos, o acesso a essas pessoas com deficiência, de estarem realmente em todos os espaços que nós podemos ocupar, de terem esse direito de ir e vir, né, que todos nós temos, mas que muitas vezes é limitado às pessoas com deficiência devido a alguma limitação de capacidade ou habilidade que essa pessoa possa ter. E quando a gente fala de inclusão, é algo muito maior, né, porque incluir é fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes dos espaços, né? Que realmente essas pessoas possam ter autonomia, que essas pessoas possam se sentir realmente plenas de direito de estarem ali, de se locomoverem, de fazerem o que quiserem realmente, né? De realmente poder querer e fazer aquilo que tem vontade, né? E como eu disse, por isso que os dois andam juntos. A acessibilidade e a inclusão. Porque como eu posso incluir uma pessoa se aquele local não é acessível para ela estar naquele espaço? Né? Então, não há um sem o outro. Né? Os dois andam juntos e são importantes. Você anda de transporte público? Sim, utilizo o transporte Você considera que tem acessibilidade no transporte público? Há uma tentativa, né? A gente vê, sim, uma tentativa dos transportes públicos de tornar acessível, mas o transporte público, muitas vezes, ele é um serviço precário para as outras pessoas. Imagina para as pessoas com deficiência ou com alguma limitação. Né? Nós temos os bancos acessíveis para essas pessoas,
mas eles não são suficientes para a quantidade de pessoas que precisam utilizar, ou muitas vezes são utilizados até por uma falta de, acho que educação mesmo, assim, de informação, por pessoas que não precisam estar ali, né? E também os meios de acesso, né? Antigamente tinha um embarque prioritário, falando aqui da nossa cidade, né, de Goiânia, tínhamos embarques prioritários para essas pessoas e que hoje está muito mais limitado. Em alguns terminais, por exemplo, a gente não tem mais esse embarque, né? Então, realmente, precisa melhorar bastante, né, esse acesso aos transportes. Eu tinha esse dado, agora me falta na memória, mas você pode me ajudar. A quantidade de pessoas no Brasil que tem algum tipo de limitação. Você tem esse dado, assim? Você lembra desse dado? Se não me engano, são 45% dos brasileiros. Tem algum tipo de limitação? Tem algum tipo de limitação, alguma deficiência física. Né? Então, assim, são muitas pessoas no Brasil que possuem alguma limitação, né? Seja física, auditiva, múltipla, intelectual, visual. Então, são muitas pessoas, realmente. E falta muito ainda para que essas pessoas possam realmente ter acessibilidade nos espaços e se sentirem incluídas. E você... A outra coisa que eu queria perguntar, que às vezes a gente também confunde, né? Pessoa com deficiência e pessoa portadora de deficiência. Qual que é o certo? Então, existem vários termos, várias terminologias, mas a terminologia correta é pessoa com deficiência. Já foram utilizados os termos pessoa com necessidade especial ou pessoa portadora de deficiência. E por que essas formas são formas incorretas? Primeiro, portadora. A gente não porta uma deficiência. Eu não tenho a minha deficiência, eu não porto a minha deficiência e na hora que eu não quero mais, eu posso não portá-la mais. Não existe isso, né? Se eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência. E também necessidades especiais. Necessidades especiais todos nós temos. A minha pode ser de tomar um sorvete agora. Cada um aqui vai ter uma necessidade especial. Então, ter uma deficiência física, intelectual, independente, não torna isso uma necessidade especial. Então, esse também é uma terminologia que era utilizada e que hoje não é mais utilizada. Que caiu em desuso porque não faz muito sentido. Então, o termo correto hoje é pessoa com deficiência ou PCD. Né? Porque a pessoa vem antes da deficiência dela. Já ouvi, inclusive, pessoas excepcionais também, né? Que é uma outra terminologia que era muito utilizada no passado. Sim, sim. E que também não faz sentido, né? Porque o fato de ser uma pessoa com deficiência também não torna ninguém excepcional. Sim. Né? Somos todos pessoas. E como que realmente é uma evolução no sentido dessa discussão? Porque foram terminologias que eu escutei e que eu acompanhei durante muito tempo, acompanhando minha tia, que é uma pessoa com deficiência, que frequentava o Instituto Pestalozzi. E lá mesmo eram tratadas com essas terminologias. Então a gente necessita realmente de ter essa discussão para que haja uma evolução nesse sentido, né? E a questão também é que muitas vezes colocam todas as pessoas como se fossem iguais, né? Uhum. Que, por exemplo, assim, a questão em relação à deficiência física, no Brasil são cerca de 17 milhões de pessoas com deficiência física, né? Mas isso não representa a totalidade da população, daria uns 8%, né, aproximadamente. A gente ainda tem que levar em consideração as restrições que as pessoas têm também, que também são tipos de deficiência, né, que nem você estava falando. Isso também tem que ser preocupado, também tem que ser cuidado de uma forma especial, porque aí a gente volta num tema que a gente tem falado muito, a gente até falou, acho que no primeiro episódio, que é igualdade e equidade, né? Uhum. Mesmo dentro das pessoas que têm deficiência, né, elas não são iguais. E também não devem ser tratadas iguais. Sim, sim, exatamente, porque as limitações são diferentes, né? As limitações de capacidades e de habilidades são diferentes. Então, a rampa que torna acessível para uma pessoa cadeirante não vai ser a mesma funcionalidade para uma pessoa deficiente visual. Né? Ali, para a pessoa deficiente visual, a gente tem um piso tátil, por exemplo, que vai ter uma função muito melhor ali de acesso aos espaços do que simplesmente uma rampa. Né? Então, para cada deficiência, assim, né? Uma forma melhor de que essas pessoas possam estar acessando esses espaços. Né? Mas tudo que tem que ser planejado, tem que ser bem pensado. Não é só simplesmente fazer também, né? A gente pode andar na rua e ver, por exemplo, calçados com pisos táteis, mas que o piso tátil, ao final, ele chega num poste. Então, assim, claramente, a pessoa que fez, ela não teve um planejamento e não foi feito por uma pessoa com deficiência, né? Então, aí eu já trago até um questionamento, né? Uma provocação. De, muitas vezes, coisas estão sendo feitas para pessoas com deficiência,
mas não tem pessoas com deficiência ali para dizerem, né, para darem voz às reais necessidades que elas têm, né, nos espaços. Na realidade, assim, né, estatisticamente falando, embora a gente tenha uma legislação que ainda é recente, né, mas que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a destinar 5% das vagas para pessoas com deficiência, né, aos concursos públicos para pessoas com deficiência, o que a gente vê na prática é que essas pessoas não ocupam essas vagas, né? E quando ocupa as vagas mais inferiores. Então a empresa tem que ter 5% de pessoas com deficiência, beleza, vamos colocar ela ali então na recepção, na limpeza, né, no telemarketing, mas jamais um cargo de chefia, né? Porque muitas vezes as pessoas são tratadas como se fossem inferiores. Você também tem essa sensação? Com certeza, e isso de diversas formas, não somente na questão profissional, né? As pessoas com deficiência, elas são totalmente invisibilizadas, negligenciadas dentro da nossa sociedade. Elas são vistas realmente como minorias e de forma totalmente vulnerável, incapaz. Até você falou sobre terminologias, né? Antigamente usava o termo também inválido, né? Então é um termo também, assim, mudou recentemente, absurdo, né? Porque, a legislação, né? Assim, para ver como esse avanço nós ainda temos muito a evoluir, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil foi criado em 2015, a gente está em 2022. Então, assim, colocar todos esses direitos da pessoa com deficiência na prática ainda vão ser muitos anos e muito processo que precisa ser feito. Antes, as pessoas com deficiências, elas eram incapazes, né? Consideradas como incapazes, inclusive, criminalmente falando, civilmente falando, a pessoa com deficiência não poderia casar, né? Não poderia assumir, ser proprietário de imóveis, porque eram considerados incapazes, tinha que ter um tutor para isso. Hoje em dia isso mudou, né? A própria família trabalhava a criação dessa pessoa como limitando ela a determinadas coisas porque coitadinho, né? Não é capaz, não é capaz, não não consegue conta. fazer. Era uma cultura muito de não deixar realmente essa pessoa ser inserida, né? Era ou é ainda? Eu acredito que ainda é. Na verdade, o que acontece? A gente vem caminhando, vem engatinhando nessa discussão, né, Raíssa? Sim, e isso é uma realidade. Eu conheço pessoas com deficiência, inclusive, que vêm de famílias que não deixam ela trabalhar para ela não perder, por exemplo, um benefício, né? Então, assim, eu conheço um jovem que tem 18 anos e que um jovem de 18 anos tem sonhos. Um jovem de 18 anos quer fazer uma faculdade, quer estudar e que fica ali vivendo uma vida limitada, não porque não quer, mas porque a família construiu ali, né, dentro daquele espaço, uma limitação muito maior do que a própria deficiência da pessoa. E isso é muito comum, né? Assim, eu sou muito grata à família que eu vim, né? Até falando um pouco, eu sou uma mulher com deficiência, eu nem falei aqui no início. Então, eu falo a partir do meu lugar de fala. Eu tenho uma escoliose, tenho uma síndrome genética super rara também, que é a síndrome de Marfan. E eu sou grata porque a minha família sempre me incentivou a ser autônoma, a ter autonomia sobre as minhas escolhas, a ter independência sobre o que eu faço e ser responsável também pelas minhas escolhas. Então, isso também me possibilitou a crescer, a me desenvolver, a fazer faculdade, a correr atrás dos meus sonhos. Mas a nossa realidade, na maioria das vezes, não é essa, né? A gente ainda precisa muito de uma educação, de uma formação. E eu não julgo as famílias de forma negativa, porque, assim, muitas vezes a família não tem uma estrutura, ela não tem um conhecimento para lidar com aquela situação, né? Eu acho que é muito importante, seria até importante que desde o acompanhamento ali de um pré-natal, às vezes, de uma criança que já é identificada com alguma deficiência, que a gente já tivesse políticas públicas de acolhimento da família. Porque a gente tem programas que acolhem a pessoa com deficiência, mas e a família? Porque às vezes o problema nem está tanto na pessoa, está do lugar que ela veio. Né? Porque as pessoas não têm uma educação, uma formação de que façam elas perceberem que uma pessoa com deficiência tem total capacidade de realizar as coisas dela dentro da própria limitação. A sua deficiência foi ela já diagnosticada desde o início, desde o seu nascimento? Não. Foi algo que foi sendo desenvolvido até por causa da síndrome que eu tenho. Né? Então, eu tenho um desvio na coluna que foi sendo desenvolvido a partir dos meus 7 anos de idade.
tive que utilizar aparelho para conter a curvatura, mas que não foi suficiente, foi chegando até o grau severo na curvatura da coluna. Né? Então, foi uma deficiência que foi adquirida da minha infância até a minha adolescência. E sua família tinha orientação para isso ou foi lidando com isso conforme... Foi lidando com isso, né? Conforme o desenvolvimento da deficiência, foi lidando ali também, né? Não tiveram uma formação, uma informação, né? Eu lembro até de uma situação que aconteceu, que uma vez eu fui no médico, né? E aí, numa médica, eu era criança, adolescente, e aí a minha mãe falou pra médica, né? Nossa, minha filha é tão inteligente, é tão isso e aquilo. E a médica falou assim pra minha mãe, né? Tipo assim, tá, mas e aí? Tipo assim... Ela continua inteligente. Ela sabe? Assim, não é porque como se minha mãe tivesse falado de uma forma de que, nossa, mas ela tem deficiência e é tudo isso. E a médica falou, não, ela é tudo isso independente da deficiência, né? E eu lembro que minha mãe ficou assim e eu também, sabe? Porque eu nunca tinha ouvido algo daquela forma. Né? Então, acho que foram fatores que foram acontecendo também, que foram me ajudando a lidar. E não é fácil, Essa né? seria uma fala inclusiva? Da Assim, da médica, dela não ter te colocado numa caixa de um coitadismo, de uma... ela é impossibilitada mentalmente. Porque ali foi um esclarecimento também que ela deu, né? Sim, sim. Sim, isso que você trouxe é interessante, né? Porque, às vezes, o capacitismo, né? Que é o preconceito com a pessoa com deficiência, é velado. Então, às vezes, na nossa fala, a gente nem percebe, né? E a fala que a minha mãe trouxe naquele momento era uma fala capacitista, né? E o capacitismo é o preconceito com a pessoa com deficiência, né? Para quem não sabe. Então, ela nem percebeu que ela tinha feito de uma forma de preconceito, né? Ela foi ali ingênua na fala dela e a médica falou, não, peraí, era mais que isso aí, né? Então, assim... foi uma provocação importante, até para mim mesmo, porque me marcou, né? Ou seja, só discutindo que a gente vai chegar realmente a esse conhecimento, né? E eu acho que é mais ou menos isso que ela falou, né? Falta muito uma estruturação como um todo, né? A gente tem umas políticas públicas que são inseridas agora em relação à acessibilidade, à inclusão, mas e a base dali, né? E a receptividade da família, que tem essa pessoa do lado, que tem essa pessoa para ela também ter a capacidade de incluir essa pessoa no cotidiano da família, né? De mostrar que não, você não é limitada igual as pessoas falam, né? Acho que falta muito isso também. Às vezes a gente vê políticas públicas que querem resolver o problema na ponta, mas que não pensa naquilo que está sendo na raiz, né? E a questão da acessibilidade é muito isso também, da inclusão. A raiz ainda não está sendo combatida no sentido de ser explicado para a família, né? Sim, porque a gente vê, por exemplo, o debate da inclusão nas escolas. Né? Mas e a inclusão na família? A inclusão dentro de casa? Né? De que forma o poder público também está se preocupando com esse tipo de informação? Né? Porque a gente não vê falar sobre pautas de pessoas com deficiência, é muito difícil. Né? Então, e mais difícil ainda você ver pessoas com deficiência falando sobre isso. Né? Que às vezes você vê um debate, mas são pessoas que não são com deficiência falando sobre. Né? E assim, todos nós temos capacidade de falar sobre a nossa própria realidade, porque a gente sente na pele, né? Mas por que você acha que, por exemplo, a gente tem somente 2 deputados federais, né, 2 pessoas no Congresso que têm deficiência. E a gente tem uma população, que a gente viu, somente de deficientes físicos de 8%. Por que o deficiente não assume isso? Você acha que é mais porque realmente ele assume essa posição de inferioridade, ou porque ele é boicotado pelos outros que não dão crédito à capacidade dele? Ou a mistura de tudo? Eu acredito muito mais na possibilidade de ele não poder estar naquele espaço. Com a questão cultural e social que eu falo, né? Porque nós somos invisibilizados. E aí eu falo de tudo, de acesso a emprego, de acesso a direitos, de acesso à educação, de acesso a poder escolher se casar, a poder escolher ter filhos, poder escolher ter família. São coisas que, enquanto as lutas, sei lá, né? Eu falando enquanto mulher... Enquanto mulheres brancas estão lutando por um direito, as mulheres negras estão lutando por outro, as mulheres com deficiência às vezes só estão lutando pelo direito de se casarem e ter uma família. Porque a luta está muito lá atrás de direitos, né? Então, assim, as pessoas com deficiência são totalmente negligenciadas, são invisíveis dentro da sociedade. A gente fala, por exemplo, da mídia, né? Nos filmes. Aconteceu um caso recente na Europa de uma modelo com deficiência que teve a perna dela feita com imagem de Photoshop
ela tem uma perna amputada e ela tem... e aí fizeram uma perna na foto, tipo, digital, para colocar a foto da modelo. Vamos completá-la aqui para colocá-la da maneira como a sociedade aceita. O mais absurdo é que era uma campanha falando sobre diversidade. Então, assim, isso é recente que aconteceu. Então, sabe, assim, essa questão das pessoas com deficiência serem visibilizadas na sociedade é muito forte. A gente teve, se não me engano, nas Paralimpíadas aí dos anos anteriores, que pegaram atores brasileiros que não tinham deficiência e colocaram partes nesses atores como deficiência. Não era muito mais fácil ter pegado uma pessoa com deficiência e ter colocado ali naquele lugar? Com certeza. Mas não há representatividade ali, uma vez que eles pegaram pessoas sem deficiência para fazer aquele papel, né? Então a gente nem é representado nos espaços. Essa foi uma das maiores dificuldades minhas, de poder me reconhecer enquanto mulher, enquanto pessoa com deficiência, porque eu não tinha referência de outras pessoas. E com a deficiência que você tem, quais são as limitações que você enfrenta hoje por conta da falta de acessibilidade? Da falta de acessibilidade, eu vejo um transporte coletivo, por exemplo, é um desses, assim, que é um dos meus maiores desafios, inclusive, porque mesmo tendo uma deficiência, vou de um lugar para outro várias vezes em pé, por exemplo, e como a minha deficiência é na coluna, ficar em pé dentro de um transporte coletivo não é algo nada fácil. Nem para quem não tem nenhum problema. Imagina para quem tem, né? E muitas vezes, às vezes, eu mesma sou uma pessoa que dou o meu lugar para outra pessoa que eu vejo que tem uma limitação maior que a minha. Porque eu sei da dificuldade que é você estar ali dentro daquele transporte. Então, eu vejo isso como uma das maiores dificuldades. E também acesso à saúde. A saúde pública de qualidade. A falta de informação de qualidade também dentro da saúde pública. Porque eu tenho uma síndrome genética rara, que eu só fui descobrir com 14, 15 anos, fazendo um acompanhamento em Brasília. Nossa. Né? Então, assim, é uma alteração genética. Durante 14 anos, eles não identificaram, sabe? Assim, fiz acompanhamentos que talvez nem eram os mais adequados, e que talvez poderia ter me possibilitado ter muito mais saúde. O que atrasa muitas vezes, Sim. né? Então, assim, eu acho que a questão das políticas públicas, a questão da saúde também, a informação, são questões também que dentro da minha deficiência, que limitam. É muito desafio, né? Acho que você tem vários desafios, né? A gente já tratou aqui sobre o racismo. Você é uma mulher negra e é uma mulher com deficiência, assim. É desafio atrás de desafio. E você tem mostrado que o melhor caminho é você enfrentar desafio e ajudar que outras pessoas também sejam estimuladas, né? Assim, que as pessoas percebam que, embora exista o desafio, as pessoas que conseguem enfrentar devem assumir isso e não deixar de lado e continuar falando e insistindo, né? Sim. Nossa, e isso que você falou é muito interessante sobre a representatividade, né? Porque é uma bandeira que eu tenho levantado, assim. E é muito interessante o feedback que eu ouço de pessoas. Porque quando eu encontrei outras mulheres que tinham escoliose, isso me fez me libertar de muitos preconceitos que até eu mesma tinha sobre mim. E aí até aconteceu um fato curioso esses dias, que eu postei uma foto e uma menina que mora em Nova York entrou em contato comigo pelo Instagram, falando, eu vi que nós temos um corpo parecido. E ela começou a me fazer um monte de questionamentos. E ela falou assim, aqui na região que eu moro eu me sinto unicórnio. Porque, assim, só eu tenho essa deficiência. Né? E ela começou a fazer várias questões e falou que não tem a representatividade lá. E o curioso é que ela também é psicóloga, trabalha com autismo lá em Nova York. Então, assim, é muito legal isso. Você vê que o seu autoconhecimento, a sua construção, sua aceitação também influencia outras pessoas. Você teve convivência com pessoas que têm a mesma deficiência que você? Eu comecei a ter através da internet. Eu conheci algumas meninas que tinham escoliose também, e nós criamos um grupo no WhatsApp, inclusive a gente fez até um vídeo na época do mês da conscientização das pessoas com escoliose, que é em junho. E aí nós fizemos um vídeo com recortes de várias das mulheres falando um pouco sobre a sua própria experiência. E aí foi muito bacana conhecer tantas mulheres com escoliose, porque até então eu não tinha contato. Né? E o que isso me fortaleceu muito. Me agregou muito na parte do autoconhecimento e da autoaceitação. Então, usar algumas roupas que eu não usava antes, eu comecei a me permitir. Tipo assim, é uma coisa que parece banal para a maioria das pessoas que eu vou falar, mas eu não usava biquíni. E eu comecei a aceitar utilizar depois que eu vi que essas meninas utilizavam e elas ficavam bem com isso.
E, inclusive, foi ano passado que eu comprei o biquíni e comecei a utilizar. E, tipo assim, não tô nem aí, porque as pessoas estão falando. Antes você utilizava outras roupas de banho. Ou eu usava uma calça e um short, ou comecei a usar maiô, até chegar na etapa do biquíni. Então, foi um processo. E, assim, pra maioria das pessoas que eu falar isso, as pessoas vão achar que é ridículo, sabe? O fato de conhecê-las trouxe uma inclusão para você. Sim, sim. Porque eu vi que elas usavam. E eu falei, se elas usam, eu também posso. Né? Eu vi ali uma representatividade de que do corpo delas, elas poderiam e eu vi. No meu corpo eu também posso. Né? Então, assim, são coisas pequenas que para muitos parecem banal. Mas que para mim fazem grande diferença e que eu também quero influenciar outras pessoas a pensarem da mesma forma. Não somente na questão estética, mas a questão de educação, de profissionalização também. Vocês já se encontraram pessoalmente? Ainda não tive a oportunidade, não, né? porque são várias do Brasil inteiro e do México também. Que legal. Que Né? massa. Então, ficou Fazer um muito encontro, bacana. né, uma viagem. Não é? Vocês vão pro México, é muito melhor pra conhecer. Mas a foi uma chance. experiência incrível, assim. Pô, legal, De legal, conexão. legal. E assim, de destaque que você acha necessário a gente discutir e aprofundar hoje em dia a respeito de acessibilidade e inclusão, em termos mais gerais ou em termos mais específicos, o que você acha que falta para que isso seja realmente inserido na nossa sociedade? Assim, eu acredito que a política pública ela é importante, mas o papel individual também ele é muito importante, né? E eu penso muito nessa questão da construção da família também. Tanto a família das pessoas com deficiência, quanto a família das pessoas que não têm deficiência, né? Porque quando você é criança, a criança é curiosa. A criança vê aquele não aponta, não olha, não fica olhando. E é preciso a gente explicar. Eu tenho um irmãozinho que ele é criança e sempre que ele me pergunta, eu sou muito sincera. Ele fala, por que você tem um corpo assim? Eu falo pra ele, a maninha quando cresceu, foi se desenvolvendo e meu corpo ficou assim. E essas perguntas, elas incomodam quando elas vêm de pessoas adultas? Depende da pergunta. Porque se eu vejo que a pessoa tá me perguntando de uma forma curiosa para entender, não. Mas se eu vejo que a pessoa traz um julgamento, né, uma forma de querer me inferiorizar, aí é uma pergunta que eu já não gosto, mas que eu sempre tento passar clareza para a pessoa. Né? Então, assim, hoje eu sou assim, porque eu estudo e eu tenho mais consciência. Mas antes não. Antes o simples fato de uma pessoa me olhar diferente já era algo que me deixava mal. Né? E foi um processo de aceitação. Primeiro, eu me aceitar para eu conseguir lidar com a rejeição e a aceitação do outro também. Assim como todas as dores, né? É necessário a gente, muitas vezes, entender de onde parte aquela dor da gente, né? Pra depois, Aprofundar. E a partir desse conhecimento, muitas vezes, você sente um poder maior para poder também lidar com aquilo, né? Sim, sim. Inclusive, até quero ressaltar aqui, né, enquanto psicóloga também, o quanto a terapia foi importante para mim nesse processo de autoconhecimento. Infelizmente, eu sei que muitas pessoas com deficiência não têm esse acesso. Né? Mas é sempre importante buscar, seja através de universidades que dão atendimentos gratuitos de psicoterapia, ou psicólogos que atendem com valores sociais. É muito importante que uma pessoa com deficiência faça um acompanhamento psicológico. Mesmo aquelas que têm uma deficiência adquirida depois. Às vezes a pessoa sofreu um acidente, ela perdeu a visão, ou aconteceu algo durante a vida que fez ela chegar a ter uma deficiência. É muito importante essa pessoa fazer, para que ela consiga lidar com as próprias limitações do seu corpo. E recentemente a gente teve uma aprovação da ANS a respeito desse rol de acesso a determinados atendimentos, Isso, né? isso. A ANS, a Agência Nacional de Saúde. Né? Não, mas esse daí é em relação a atendimentos não limitados da área da psicologia e tudo mais, o que de fato é uma necessidade muito grande. Porque você, por exemplo, se não tem acesso ilimitado a um tratamento como esse, no caso da Raíssa, seria uma retirada de benefício realmente para você. Sim, né? de possibilidade, de possibilidades. Né? De crescimento, de autoconhecimento, de saúde mental, né? Saúde emocional aí também. Legal, legal. A gente já vai encaminhando para o final. Como de costume, já está virando costume, né? A gente queria que a Raíssa, que tem um pouco mais de propriedade do assunto, deixe uma mensagem assim, final, né? Especialmente para quem está entrando em contato com isso agora, que não tem deficiência, né? Para poder conscientizar da importância da gente debater isso, da gente pensar isso dentro da sociedade e mudar isso também. Sim, eu acho muito importante,
primeiro a gente buscar referências de pessoas que não têm, pessoas com deficiência, né? Então hoje a gente tem vários artistas, principalmente nas redes sociais, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Pequena Lô, né? Sim, Que é uma super referência que todo mundo seguida, né? conhece, né? Então, assim, Você fez uma live com ela, né? Foi? Não, Não? acho que não. Não foi você, não. Mas também a gente busca outros artistas também, né? Nós temos vários nas redes sociais com deficiência, né? Para que a gente consiga ter um olhar de aceitação maior, né? E que a gente possa realmente compreender que ter uma limitação física, mental, não torna essa pessoa menos pessoa. Eu acho que isso é o que é importante, assim. Eu acho que a busca das pessoas com deficiência é de serem aceitas enquanto sujeito, serem aceitas enquanto ser humano, porque muitas vezes nem isso a gente é visto pela sociedade. Então, é que realmente a gente comece a ver o outro, independente de qual a deficiência, como um ser humano, que tem direitos, que tem deveres, que tem direito a ter autonomia, a independência, a viver uma vida do jeito que a pessoa escolher. Se ela quiser fazer faculdade, se ela quiser estudar, se ela quiser trabalhar, se ela quiser ter benefício ou não. Porque muita gente me questiona, por que você não tem benefício? Eu falo, porque eu não quero. Eu posso trabalhar, eu posso ganhar muito mais trabalhando do que tendo um benefício do governo. Mas tem gente que vai precisar, tem gente que vai querer, e é uma escolha. Então, que a gente tenha direitos e possa ter deveres também dentro da sociedade. E ter acesso à educação, ao trabalho, à saúde, com qualidade, igual todas as outras pessoas. O fato de ter um benefício, no seu caso, seria um fator limitante, né? Não seria limitante, mas que eu acho que não é necessário. Eu digo limitante por conta de te impossibilitar de ter uma outra fonte de renda, até porque quem tem esse benefício não pode ter uma fonte de renda além, né? Na verdade, é uma lei que tenta ajudar, mas é complicado, né? Porque você oferece um auxílio para a pessoa com deficiência, só que se ela tiver um trabalho, ela perde o auxílio. Uhum. Ela não deixa de ser uma pessoa com deficiência, mas ela perde o benefício. Né? Então, assim, eu acredito que o nosso estatuto ele é novo, mas muitas coisas precisam ser reestruturadas, né? Quando a gente fala de direitos das pessoas com deficiência. Né? Porque como que é um benefício que é retirado porque eu estou trabalhando? Né? Então, assim, não faz sentido, né? Ou porque eu trabalho e ganho melhor. Porque quem vive hoje com R$ 1.200? Que é o valor do Fica o benefício. questionamento, né? Quem vive hoje com um salário mínimo? Né? Fora todos os gastos familiares e tudo mais, né? Então... Então, eu acho que fica o recado, né? A pluralidade da sociedade é que torna a sociedade interessante, né? Uhum. E o respeito a essa diversidade é o que torna o convívio possível, né? Então, acho que a gente precisa aprender isso em questões raciais, em questões de deficiência, em questões de limitações, de restrição de movimento, enfim. Tudo aquilo que faz a nossa sociedade ser bela daquilo que ela é, né? Homem, mulher, enfim, tudo aquilo que é. Que discussões como essas aconteçam mais, né? Exatamente, né? Isso. Que a gente possa ter mais momentos de aprofundamento naquilo que a gente acredita. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Raíssa. Mais uma vez. Sócia de carteirinha aqui. Não é? E volte mais. E volte Voltarei, mais. sim. Propõe, inclusive, assuntos que a gente possa trazer, né? Para que discussões como essas aprofunde, né? Que a gente possa aprender um pouco mais, né? Porque eu acho que eu aprendi muito aqui, né? Acho que a gente aprende muito mais aqui. Com certeza. Então, e para quem está nos acompanhando, siga nas redes sociais, né? Curta os vídeos no YouTube, compartilhe com os amigos também. Deixa um joinha se gostou e faça sugestões também. Até mais.